9h40 em ponto. Bom dia, sejam bem-vindos. Mais uma aula remota de inglês, mais uma aula de inglês comigo, professora Adriane Mendes, tá certo? Então, eu estou só aqui admitindo mais algumas pessoas que estão entrando agora, para que não percam aí nossa aula, tá? E o que eu tenho para falar para vocês, meus amores, é sobre a nossa prova, sobre a nossa avaliação, tá certo? Eu queria que vocês prestassem bastante atenção nas explicações para não ficar com dúvida em nada. Então, vamos lá. Olha só. Deixa eu admitir mais duas pessoas para não perderem também as explicações, né? Good morning. Good morning. Good morning. Vamos lá, meus anjos, atenção, olha. A nossa prova de inglês vai ser de hoje a 8 dias, certo? Então, na próxima quinta-feira é a nossa avaliação de inglês, tá certo? Ela vai acontecer no horário da aula de inglês mesmo. Então, ela vai ser nesse mesmo horário, a partir de 9h40 até 10h20, tá? Deixa eu colocar mais duas pessoas aqui na reunião, para não perder aí nenhum momento da nossa explicação, tá certo? Deixa eu colocar aqui direitinho. Pronto. Meus amores, então atenção, olha. Prova de inglês de hoje a 8 dias, dia 9 de julho, 9/6, tá bom? Ela vai acontecer no horário de aula, de 9h40 até 10h20, é o horário da nossa prova, tá bom? E essa prova, você vai estudar o quê? Eu vou digitar depois bem direitinho, colocar nos grupos, você não vai ter problema. E se você tiver dúvida também, você pode me procurar depois para perguntar, tá? Então, atenção, olha. Deixa o Daniel entrar para ele escutar. Bom dia, Eric. Tá com sono, meu amor? Deu para perceber. Bom dia, Juju. Bom dia, Daniel. Daniel tá tomando café, né, Daniel? Muito bem. Então, amores, olha, deixa eu admitir Eva também, para ela não perder conteúdos aí da nossa prova. Então, vocês vão estudar conteúdos que foram passados por mim durante esse período de aula remota, tá? Se algum conteúdo que eu coloquei aqui foi passado antes, não tem problema, é porque estava nas páginas que a gente estudou, tá bom? Então, são os conteúdos da aula remota. Não tem nenhum outro conteúdo que foi dado antes que eu não expliquei. Então, na terça-feira agora, terá uma revisão. A nossa aula vai ser só em cima de revisão, para que você realmente não tenha dúvidas sobre os assuntos que vão cair na prova. Quais são eles? Não se esqueça que eu vou digitar depois. Não precisa ficar agoniado, não. Ah, eu esqueci, não sei o quê. Eu vou digitar depois, tá bom? Os assuntos para a prova de inglês são, primeiro, simple present, tá? Simple present. Segundo assunto, present continuous. Present continuous. Terceiro assunto, future, com o going to, que a gente estudou aí semana passada. O future com o going to. E o último conteúdo foi o conteúdo que eu expliquei na terça-feira e na terça-feira hoje de novo, que é o objective pronouns com os subjective pronouns, tá bom? Vou repetir. Simple present, present continuous, future com going to, objective pronouns versus subjective pronouns. Tá bom? Se tem algum colega que está entrando agora e perdeu aí algum conteúdo, não se preocupe, eu vou digitar no seu grupo depois bem direitinho, tá bom? Então, já falei sobre a prova, terça-feira é nossa revisão, então não fiquem nervosos, vai dar tudo certo, tá bom? Eu estou fazendo a prova com bastante carinho e bastante cuidado, claro que não é uma prova mega fácil, claro, vocês estão aí no primeiro ano, mas também não é uma prova mega difícil. E uma prova com 200 questões, não. Eu vou procurar colocar no máximo 10 questões, tá certo? Pode ser até 14. Eu vou tentar colocar 10 questões.
Depende aí da dificuldade de cada questão, tá? E eu vou estar no Zoom enquanto vocês realizam a prova. Qualquer coisa é só falar comigo. Então, meus amores, já falei do conteúdo, já falei o horário da nossa prova, a data direitinho, dia 9/6. Então, a gente vai continuar com a nossa aula, fazendo um compartilhamento de tela para que nós pudéssemos dar continuidade à nossa aula de inglês. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, primeiro ano são vocês mesmos. Compartilhar. Deixa eu fazer um negocinho aqui bem rápido. Aqui, pronto, meus amores. Então, olha só. Eu vou rapidamente, certo? Rapidamente fazer uma pequena revisão do conteúdo visto na aula passada, que são os subjective pronouns e os objective pronouns. É um conteúdo fácil do ponto de vista de análise de frase, tá certo? Então, as duas palavras, tanto os subjective pronouns quanto os objective pronouns, eles são considerados pronomes pessoais, personal pronouns, tá certo? Personal pronouns. Por que eles são considerados pronomes pessoais? Porque eles se referem a pessoas, amores, obviamente, tá? Então, eles também são considerados pronomes pessoais. Só que a diferença entre um assunto e a diferença entre o outro assunto é quando você utiliza. Quando é que você utiliza ele? Qual é a função que ele está desempenhando na frase? Ok? Vamos lá. Os subjective pronouns, resumidamente, certo? Que são os pronomes sujeitos, são aqueles pronomes, aquelas palavrinhas que estão antes do verbo de ação. Elas estão antes do verbo de ação, ou seja, eles fizeram a ação, tá? Eles fizeram a ação. Então, eu tenho 3 frases aqui. They both marry a new bike. Então, eles que compraram uma bicicleta para Mary. Eles que compraram uma bicicleta para Mary, ok? Quem realizou a ação de comprar? Eles, o pronome sujeito they, tá bom? Segundo exemplo, we are studying for the exam. Nós estamos estudando para o exame. Quem é que está estudando para o exame? Nós, tá certo? Então, nós é que estamos realizando a ação. E isso acontece com os pronomes sujeitos, os subjective pronouns. Terceiro exemplo, meus amores. She is calling Derek. Ela está ligando para o Derek. Ela está ligando para o Derek, tá certo? Então, quem está executando essa ação, quem está realizando essa ação é ela. Então, ela é o nosso pronome sujeito, o nosso subjective pronouns. Ok, meus amores? Agora, a diferença entre os pronomes sujeito dos pronomes objetos é o local que ele se encontra na frase e a função, certo? Então, se tiver um sujeito depois do verbo de ação, ele vai ser um pronome objeto, porque ele vai estar desempenhando a função de um objeto, ou desempenhando a função de um verbo, ou também de uma preposição. Então, observe aí, meus amores, olha, os pronomes objetos, eles são esses que estão aqui no quadrinho, tá? E olha a diferença entre uma frase e a outra que eu coloquei para vocês nos slides. Primeira frase dos pronomes sujeitos. They both marry a new bike. Eles compraram para Mary uma bicicleta nova. Olha a função aí do pronome objeto. They both her a new bike. Eles compraram para quem? Para ela. Então, ela sofreu a ação do verbo, não foi ela que fez. Ela sofreu a ação do verbo. Então, quando o sujeito sofre a ação do verbo, ele é tido na frase como um pronome objeto, um objective pronouns. Segundo exemplo, amores, no slide anterior tinha we are studying for the exam. Nós estamos estudando para o exame. No slide do pronome objeto tem we are studying for it. Nós estamos estudando para isso.
tá? Então, em vez de eu falar a palavra exam, eu substituo por um pronome objeto, it. E ele está tendo a ação, ele está recebendo a ação. Nós estamos estudando para quê? Para o exame, para it. Então, ele é tido como um pronome objeto. Vamos continuar com o terceiro exemplo para nós darmos seguimento às nossas atividades. Então, vamos lá, meus amores. She's calling Derek. Ela está ligando para Derek. Deixa eu abrir meu bate-papo aqui bem rapidinho para ver se há alguma dúvida. Professora, você vai enviar os slides? Meu anjo, se você quiser, eu envio os slides nos grupos. Se não, tá certo? Mas na internet tem tantos sites onde você pode estudar esse assunto, recordar esse assunto, mas se você quiser, eu envio, não tem problema nenhum. Tá bom? Vamos continuar. No primeiro slide eu coloquei She is calling Derek. Ela está ligando para Derek. No slide do pronome objeto, she is calling him. She is calling him. Ela está ligando para ele. Então, ela está executando a ação, mas quem recebe a ação verbal é ele. Então, é him. Vocês entenderam, meus amores? Deu para entender ou não entenderam nada? E aí? Deu, Juju? Deu, Eric? Eric, meu filho, fale comigo, criatura divina. Ele é tão bonitinho, não dá para pegar as bochechas da frente, assim, mas não pode, né? Tá de longe. Continua, mas do jeito que eu tô com fome, você comendo, menino. Pelo amor de Deus. Chega, meu bucho tá falando aqui comigo. Bom, então a gente vai continuar as nossas atividades, tá certo? Na página, deixa eu pegar aqui porque eu já sou cega e esses slides me deixam mais cega ainda. Página 43, amores, do nosso livro. Vamos lá. Página 43 do nosso livro, eu tenho um outro assunto, certo? Eu tenho, como eu ia dizendo, eu tenho um outro assunto. Então, eu gostaria que você prestasse atenção nesse slide que eu preparei para vocês também, tá? Se vocês já viram, beleza, vamos recordar, tá certo? Porque tudo, quando a gente dá uma revisão, vai dando a nossa memória vai ficando mais fresca, né? Ela vai ficando mais limpa. Então, olha só, na página 43 do seu livro, tem um quadradinho rosa, um retângulo rosa, onde tem um outro tempo verbal chamado imperative. E esse modo imperative, ele é tão utilizado na escola pelos professores. Vocês vão entender agora. Por exemplo, o professor diz a um aluno, sit down, sente-se. O professor diz, open your books on the page 43. Abra seu livro na página tal. Please, close the door, please. Feche a porta, por favor. Ou então, na hora do intervalo, let's go now. Então, todas essas frases, elas são consideradas frases no tempo verbal imperativo. Por quê, meus amores? Porque o imperativo, ele vai indicar o quê? O imperativo, ele indica ordem, certo? Ele indica conselho, ele indica também sugestão, tá bom? Ordem, conselho, sugestão, deixa eu ver, um pedido, tá? E na maioria das vezes o imperativo, ele vai parecer, amores, bem grosso, vai aparecer de uma forma grotesca de se dizer, porque você vai dizer, shut up, please. Fecha a boca, por favor. Aí muitas vezes as pessoas colocam um please, ou no início, ou depois do imperativo, para dar uma amenizada aí vamos dizer assim, na ordem, na grosseria, tá? Tipo, sit down, please, certo? Então, eu fui, de certa forma, passei uma ordem com uma certa força e eu coloquei um please para não ficar tão feio aí, para o aluno não ficar assim, assustado, achando que eu estou sendo grossa. O imperativo também, meus amores, para ele parecer ser mais forte, você pode também utilizar, olha aqui no meu slide, o do na frente da ordem, tá? Por exemplo, do your homework, faça a sua atividade. Esse do, ele não vai ter tradução alguma,
ele apenas vai dar ênfase, ele vai fazer o seu imperativo ficar mais grosso do que ele já é, tá certo? Então, eu tenho alguns exemplos aqui do imperativo na forma afirmativa. Tem o verbo to clean. Observe que o imperativo, amores, um detalhe muito importante. O imperativo, ele não tem sujeito, tá? Eu não vou dizer assim, Juju, open your book, please. Não, ele é uma frase sempre dita sem sujeito, tá? Open your book. É uma frase mais grotesca, dita sem sujeito. Então, olha aqui, eu tenho o verbo to clean, que significa limpar. Aí eu dou uma ordem. Clean your room. Limpe seu quarto. Eu tenho o verbo to help, ajudar. Help me, please. Me ajude, por favor. Eu tenho o verbo to do, tá? O verbo fazer. Observe que aqui o verbo do, ele não é o auxiliar, ele é o verbo, certo? Do your homework, ok? Mas aqui na frase de cima eu poderia colocar do help me please, or do clean your room, para dar mais ênfase ao meu imperativo, tá bom? Cuidado para não confundir o verbo do com o auxiliar do, aonde torna o imperativo mais forte, dar mais ênfase ao imperativo. O verbo to listen, escutar. Listen to your father. Ouça seu pai, escute seu pai, rapaz. Certo? E o imperativo também tem na forma negativa, ok? Só não tem na forma interrogativa, certo? Se eu estou dando uma ordem, se eu estou dando um pedido, se eu estou sugerindo alguma coisa, não tem como eu estar perguntando sobre isso, tá? Bem educadamente. Do you clean your room? Não. Aí você utiliza outro tempo verbal, certo? Tá bom, vocês estão rindo, né, da minha cara, tem nada, né, assim mesmo. Então, vamos lá. A negativa, eu tenho aí o verbo to drive, dirigir, aonde eu dou uma negativa. Don't drive too fast. Não dirija tão rápido, tão ligeiro. To drink, beber. Don't drink beer. Não beba cerveja. Oh my God. This is so cruel for me. Continuando. O verbo to step, pisar. Don't step on the grass. Não pise na grama, tá? Não pise a grama. To get up, levantar. Don't get up late. Mas do jeito que eu tô com fome, é que tô com medo. Tá me dando um rói-rói no meu bucho. Se tu ouvisse aqui, ele tá assim. Elas estão conversando entre si, entendeu? Aí eu vou fazer o quê? Comer um pedaço de unha para ver se melhora a situação. Então, amores, deu para entender aí o verbo imperative form? Eu parei agora. Obrigada, Érica. Tá bom, Ana Luísa, não tem nada não, meu amor. Pode entrar várias vezes, eu coloco você para dentro, tá? Então, agora sim, nós vamos responder a página 43, meus anjos. Vocês só podem dizer uma coisa para mim, por gentileza? Nós fizemos a questão 4. Diz aí, Juju. Pronto, então agora a gente vai responder a questão 5, utilizando o imperativo, tá bom? Então, eu tenho um exemplo aí da questão 1, observe. Ask a friend to open the window. Pergunte, peça a um amigo para abrir a janela. Então, você vai usar o imperativo. Open the window, please. Tá? Vamos lá. O please, você coloca ou não, tá certo? Fica aí a seu critério. No livro estão todas as respostas com please, mas aí você coloca o please se você quiser. Se você não quiser deixar a frase tão grotesca. Question 2. Ask a friend to bring you the science book. E aí, você vai pedir o livro de ciência. Como é que fica? Bring me the science book, please. Esse please é outro. Bring me the science book, please. Ah, professora, eu não sei escrever bring me the science book. Amores, tem aí a palavra bring, você só vai colocar bring me. Traga para mim o livro de ciências, por favor. Bring me the science book, please. Qualquer dúvida, fale comigo no bate-papo, tá bom? Deixa eu abrir ele aqui. Ele não abre, por quê, né? Esse bate-papo, ele é muito... Abriu.
Isso, Glorinha. Bring me the science book. Por quê? Porque traga para mim. Apesar que bring the science book também tem sentido, tá? Não fica errado não, Glorinha. Question 3. Tell your friend not to copy your homework. Diga a seu amigo para não copiar a sua atividade para casa. Nossa, bem a cara dos coleguinhas aí do EAB. Então, vamos lá. Como eu tenho o not, lembra que o imperativo, meus amores, usa don't e não só no. Don't copy my homework, please. Don't copy my... Entendeu? Ok. Don't copy, porque você está dizendo o imperativo com a sua pessoa, né? Mesmo que não apareça o sujeito. Então, não copie minha atividade. Don't copy my homework. Pode colocar um please aí ou não. Fica ao seu critério, tá certo? Porque o please, ele é opcional. Eu coloquei para Maria Fernanda. Meu pai do céu, é de mim, Adriane. Para todos, Adriane. Isso. Aqui, mulher. Pronto. Agora. Vamos lá, meus anjos. Frase número 4. Continuando. Tell your friend not to close the door. Diga a seu amigo para não fechar a porta. Ok, então eu tenho não de novo, tá? Então é negativo. Como é que eu vou dizer? Não feche a porta. E aí? Don't. O que, amores? Tá travando? Tá bom, Nayandra, não tem problema nenhum. A aula está sendo gravada. Qualquer coisa você assiste depois, tá certo? Don't close the door. Don't close the door, please. Vamos lá. Don't close the door. Valeu, Grazi. Very good. Questão 5, meus amores. Tell your friend not to forget to call you. Diga para seu amigo para não esquecer de chamar você, tá? Então, como é que você fala? Não esqueça de me chamar. Tem o me, né? Então, don't forget to call me. Não esqueça de me chamar, please, or no. Você é que sabe. Don't forget to call me. Não esqueça de me chamar. Vamos lá? Frase 6. Ask your friend to send you a postcard. Diga